Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo ouvinte, aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um artigo de minha autoria e vamos falar como reagir frente às ofensas que algumas pessoas nos dirigem. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva um e-mail para carloseduluz@uol.com.br. Vou repetir, carloseduluz@uol.com.br. Sem discussão. Vamos apresentar, amigos ouvintes e seguidores, 3 situações bem semelhantes. Naturalmente, você deverá escolher a mais parecida com aquela que seria a sua forma de reagir. As 3 ocorrências são verídicas. Isso é uma espécie de teste. O que faria você? Primeira situação. Um veículo avança um sinal de pare, coloca-se na frente do seu carro e quase provoca um acidente. Instintivamente, você aciona a buzina. O transgressor se ofende, faz gestos obscenos em direção ao seu carro, convidando-o a um entrevero pessoal. Você se surpreende com a atitude agressiva do outro motorista, contorna-o cuidadosamente e, sem mesmo olhar para ele, segue o seu caminho. Situação número 2. Uma motocicleta corta a sua frente. Para evitar abalroá-la, você aciona o freio do seu carro. Assustado, o motociclista diminui a velocidade, mas em seguida profere palavrões. Indignado, você acelera, vai atrás do mal-educado, emparelha com ele e profere várias palavras que homenageiam a genitora dele. Terceira situação. Você dá sinal que vai entrar à direita e freia seu automóvel. O motorista do carro que vem atrás se assusta e o repreende com alta buzinada. Mesmo coberto de razão, você levanta um braço num gesto de pedido de desculpas. O que você faria, caro ouvinte e seguidor, em idênticas situações? A nossa primeira tendência é a do julgamento, a imposição de um determinado comportamento. Consideremos, entretanto, que dentro do imperativo da perfeição, Deus respeita o nosso livre-arbítrio e não nos impõe qualquer obrigação ou dever. Poderíamos nos arvorar em condição de julgador e dar lições de procedimento? Dale Carnegie, conferencista e escritor, escreveu em um dos seus livros que você nunca pode ganhar uma discussão. Melhor fugir dela, pois se perdê-la, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu, pois poderá humilhar seu opositor. Saiba, um homem convencido contra a vontade sempre conservará sua opinião anterior. É preciso entender que estamos em diferentes níveis evolutivos e que devemos compreender os comportamentos dos outros, da mesma maneira como Deus e os espíritos superiores respeitam o nosso, sem exigir perfeição nos outros e nem mesmo de nós mesmos. Na medida do possível e da liberdade que o próximo nos conceda, poderemos e deveremos ensinar o certo, desde que sejamos solicitados. A luta maior, contudo, deverá ser travada contra nós mesmos, comportando-nos e respeitando o meio em que transitamos, tornando-nos a cada dia um pouco melhores. Carlos Eduardo Luz. Ao sermos ofendidos no trânsito ou em outra situação do nosso dia a dia por uma outra pessoa, qual deverá ser a nossa atitude, Carlos?
Sidney, em primeiro momento a gente pensa em revidar, né? A nossa cultura, em termos de trânsito, a ideia é revidar. Se a pessoa tem até um filme que chama o Médico e o Monstro, um filme educativo, que mostra que muitas pessoas, quando estão na direção, elas se transformam. Elas são pessoas gentis no dia a dia, no trabalho, em casa, mas sentou atrás do volante, elas se transformam em verdadeiros monstros, né? E são agressivas, e xingam, e não toleram erro das pessoas. Então, a questão, aos termos ofendidos no trânsito ou em outra situação no nosso dia a dia, o que fazer? Jesus nos informa em seu Evangelho, em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aí, nesse caso, Sidney, jugo é a peça de madeira para atrelar bois à carroça ou ao arado. O jugo que se refere a Jesus é, pois, viver sobre a orientação do Evangelho. Então a gente deve aceitar o Evangelho de Jesus como sendo o nosso caminho natural ante o que nos acontece na vida. E o trânsito não é outro, é um local que a gente tem que exercitar, né? Sempre procurar uma solução pacífica para eventuais conflitos. A gente vê que numa batida no trânsito, em situações em que há alguém que cometeu alguma coisa errada, fez alguma, entre aspas, barbeiragem, né? Nós devemos, então, agirmos com inteligência, com condescendência, perdoarmos as pessoas, entendermos que as pessoas erram, todos nós erramos, né? E não sermos tão exigentes com relação às pessoas e sermos, sim, exigentes com relação ao nosso comportamento, tanto no trânsito quanto no dia a dia, no relacionamento nosso com as pessoas. Carlos, mas você está sugerindo aí que nós tenhamos um sangue de barata. Será que essas pessoas que percebam esse comportamento mais evangelizado da nossa parte não entenderiam como fraqueza esse posicionamento? E assim poderiam se aproveitar da nossa passividade, Carlos? Sidney, essa aí é outra cultura antiga que existe aqui, principalmente no Brasil aqui. A ideia da pessoa achar que tem que revidar, não pode levar desaforo para casa, tem que ser olho por olho, dente por dente, é uma ideia bem antiga em termos de pensamento da humanidade, já há muitos e muitos séculos superadas. O Evangelho de Jesus nos ensina sempre a agir com a inteligência, buscar soluções através do uso da inteligência e não da agressividade e não da força. Então a ideia é essa, é buscarmos soluções educadas, essas soluções pacíficas, guiadas sempre pela inteligência e pelo respeito ao próximo. Mas, Carlos, engolir sapo durante a vida inteira não seria uma carga excessiva sobre os nossos ombros? E que os psicólogos até aconselham que a gente solte o verbo, seja autêntico, não leve desaforo para casa. Carlos, será que essa carga sobre os nossos ombros aí, essa engolir sapos durante a vida inteira, será que isso não acabaria por nos fazer adoecer? Essa é boa questão essa sua aí. E a gente vai buscar a resposta no versículo seguinte, né, Mateus 11:30, que diz: Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É interessante uma reflexão sobre isso, é que existe o jugo, sim, existe a gente estar submetido à vontade de Deus, que o Evangelho de Jesus, ele nos detalha qual é a vontade de Deus. Isso aí é um jugo, isso aí é a nossa vontade, é agirmos de maneira egoística. E a gente tomar o jugo de Jesus é agir segundo a vontade de Deus.
é servir ao próximo. Então, isso aí realmente é contra a nossa natureza inferior de egoísmo. Mas ele fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o que Jesus está falando no Evangelho, né, relatado por Mateus, é que a gente deve, sim, é, usar a inteligência, resolver os conflitos, né, dá um certo trabalho, mas o aprendizado nosso, a tranquilidade, a paz que a gente tem com isso, as vantagens de relacionamento entre as pessoas, para todas as pessoas, é muito maior quando a gente age com bondade, com benevolência, praticando sempre o bem, sempre a solução pacífica, sempre a saída vista pela inteligência. Então, isso sim é o jugo suave, né? Então, ver a sabedoria do Evangelho e as reflexões que eles podem produzir, né, nesses dois capítulos aí. Bem, Carlos, você tem razão, porque a violência acaba gerando violência, né? O máximo pode se esperar de uma pessoa, no caso de um entrevero físico, é uma atitude de defesa, e que isso, sem dúvida, é facultado ao homem. Mas, Carlos, eu lhe pergunto, existiria uma forma, diante de situações de xingamentos, impropérios, que sejam dirigidos a nós, e nós, como cristãos, não revidar, Carlos? No que a gente pode pensar nessa hora para a gente não assumir uma atitude tão negativa, tão agressiva como a do outro? Se vamos pensar que frente a uma situação de agressividade, né, a gente tem as duas opções tradicionais, que é a fuga ou luta, ou seja, ou a gente enfrenta, revida, né, ou a gente abaixa a cabeça e aceita a vontade do oponente. É isso aí, o abaixar a cabeça seria o engolir sapo, aquilo que produz realmente somatiza em forma de doenças, principalmente na parte do aparelho digestivo. Úlcera gástrica, essas coisas, pessoa que engole muito sapo acaba com úlcera. É, o sapo metafórico acaba gerando uma úlcera literal na pessoa. Então, essa situação, né, de não engolir sapo e nem enfrentar o outro, a gente tem que achar uma saída assertiva, uma saída que não seja nenhuma das duas. Essa saída assertiva é uma saída buscada com o uso da inteligência, né? Uma via que pode ser demonstrar para o outro que não é vantagem ele estar agindo assim, não é vantagem para ele não estar agindo dessa maneira contra nós, né? Então, a gente conseguir enxergar essa maneira de mostrar isso de maneira pacífica, buscar exercitar os nossos recursos intelectuais, mentais, e orar, pedindo inspiração para que a gente consiga fazer isso, é que realmente a terceira via é a maneira assertiva de enfrentar a situação. Então, sem revidar, né? Entender que temos um conhecimento que o outro não tem, né? Se a pessoa está nos agredindo, a gente tem um conhecimento que o outro não tem. Assim percebemos que, como nos ensina a oração de São Francisco, é preferível compreender que ser compreendido. Então, a gente, contornando a situação, né, procurando resolver, né, num primeiro momento até ceder para essa pessoa isso que ela está cobrando de nós, é uma maneira que a gente tem de ganhar tempo para a gente exercitar esses outros recursos da inteligência. Mas se mesmo assim a gente não conseguir demover a pessoa de que aquilo que ela está sendo agressiva, aquilo não é bom para ela, não é bom para ninguém, a gente então, nesse caso, engole um sapo, entre aspas, que é aceitar a imperfeição do outro. Ele não está agindo dessa maneira porque ele não tem o conhecimento que a gente tem, não tem a evolução espiritual que a gente tem. E aí, então, cabe àquele que tem mais evolução, que ele está à frente na escala evolutiva dos espíritos,
é compreender e aceitar e contornar as situações geradas pelos que estão mais atrás, né? E assim a gente fazendo esse exercício, a gente não vai ter o problema da úlcera, né, gerada por engolir o sapo, porque a gente esgotou as possibilidades da inteligência e procurou contornar a situação por fim, se não conseguiu contornar, ele não percebeu, deixa estar, deixa nas mãos de Deus, né? Essa é a resposta, então. Carlos, dá a impressão que buscar o evangelho, viver o evangelho, cada vez mais serão criadas progressivas dificuldades. Então é assim mesmo, Carlos? Serão progressivas essas dificuldades? Elas vão aumentar cada vez mais para aquele que busca o evangelho de Jesus? Aquela história do quanto mais rezo, mais sobração aparece, como se diz, né? Assim, É por aí. essa questão aí também a resposta disso aí, usando outra metáfora, é a do videogame. A pessoa que joga videogame, ela tem vários estágios, vários níveis. E quando ela sai ela vence um nível inferior, ela muda de nível, os problemas delas aumentam, a dificuldade aumenta. Isso aí, para ela, é um desafio. E aí ela vence o nível 2 e com grandes dificuldades, muito maiores que no nível um, e ela vai para o nível 3, que tem mais dificuldade que o nível um e que o nível 2, e assim progressivamente. Então, na escola da vida, a gente vencer os nossos desafios, a gente superar, realmente a gente vai encontrando situações de provas mais difíceis, né? Também, vamos supor, a pessoa que tem um comércio, ela tem uns vendedores ali, ela quer promover um vendedor. Ela começa a jogar bucho em cima daqueles vendedores lá, daquele que ela está querendo fazer que ele progrida, que dê uma promoção para ele, começa a jogar problemas para ver como que ele resolve, né? Então ele vai sentir, com relação aos outros vendedores, que você está ou está prejudicando. Fala, poxa, tudo quanto é bucha, falando assim, entre aspas, vem para mim, né? Eu sou dedicado, eu procuro fazer as coisas certas, mas a intenção do dono do estabelecimento é promover aquele funcionário. Quando ele recebe a promoção, é que ele vê a importância disso. Então, a gente exercitar o evangelho, a gente sempre vai, à medida que a gente vai progredindo no conhecimento, realmente as situações às vezes começam a ficar difíceis, mas na justa proporção da nossa competência, da nossa capacidade, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, como já dizia a dona Irã Barbosa no samba que ele compôs, né? Bem, Carlos, pelo jeito, quer dizer que essa história de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, na verdade, são desafios que Deus vai nos colocando para o nosso progresso, para a nossa melhoria, não apenas espiritual e até sob aspecto material. Mas me diga uma coisa, Carlos. Essa ideia de não levar desaforo para casa está errada? Se eu analisando simplesmente do ponto de vista material, olhando do ponto de vista da lógica, da coerência, eu acho que é melhor levar paz para casa do que algumas cicatrizes e sangramento, né? Você chega em casa todo arrebentado, fala assim, não levei desaforo, enfrentei um halterofilista lá que a gente se desentendeu. É preferível contornar a situação, né? Não ter esse pensamento de que levar o desaforo para casa. A gente tem que usar a inteligência, usar o pensamento, entender que a pessoa que é agressiva, que quer agir de maneira agressiva, é uma pessoa primitiva, é uma pessoa que ainda está ainda numa fase que se a gente está entendendo isso, se a gente está até julgando, é, é porque a gente já tem conhecimento do que é o certo e o que é errado, e essa pessoa ainda não chegou nessa fase, né? Os animais, sim, eles enfrentam, eles vão pela força, eles se impõem. Aquele que é mais poderoso, mais forte, domina e se impõe no reino animal. Mas no reino nominal, não. O que se dá melhor no reino nominal é aquele que serve mais, que é o que nos ensina Jesus no seu Evangelho.
Mas, Carlos, isso que você falou é muito bonito, mas para nós homens, isso não seria um ato de covardia? Você ficar levando desaforo para casa, Carlos? É, aí na questão anterior aqui a gente estava falando, quer dizer, você tem que ser homem, não levar de desaforo para casa. A primeira premissa eu concordo, você tem que ser homem, né? Agora, ser homem é o quê? É usar a inteligência, que o animal é que não usa a inteligência. O animal usa o instinto, o reflexo instintivo. Ele foi agredido, ele revida uma agressão. Agora, o ser humano não, ele contorna, ele usa a inteligência. É. Então, ser homem, frente às situações, é aquele que vê a vantagem no seu comportamento. Então, eu enfrentar um halterofilista de 2 metros de altura no trânsito porque deu uma fechadinha ou aconteceu algum pequeno desacerto lá, e enfrentar isso aí não é ser homem, né? É não usar a inteligência. Pode até se matar, né, enfrentando uma criatura dessa, né? Então vamos pensar. Então, o homem é aquele que usa sempre a inteligência para resolver suas contendas. Animais é que usa a violência para impor suas preferências. E, Carlos, para encerrar o programa de hoje, é a pergunta final. Divergir das pessoas é contra o evangelho, Carlos? De maneira nenhuma. Agora, divergir tem que ser usando a inteligência de maneira pacífica. É importante divergir, que tudo que é igualdade, a unanimidade é burra, como dizia, se não me engano, Nelson Rodrigues, Isso né? mesmo. A gente então tem que ser, pode sim divergir e exercitar então a compreensão, exercitar, enxergar a situação, procurar enxergar com o olhar do outro e buscar um consenso que seja, que muitas vezes a gente perde, entre aspas, né? Mas ganha nesse relacionamento, nesse entendimento, nesse consenso. Então, divergir das pessoas não é contra o ensinamento do Evangelho, mas fazer isso, então, sempre de forma pacífica e pela inteligência e, de preferência, até com amor. Bem, Carlos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Realmente, as suas orientações são bem interessantes. Saímos do programa de hoje com uma outra ideia a respeito de como nos comportar, não apenas no trânsito, né, Carlos? Mas também no dia a dia, porque a gente costuma ser assim muito educado, muito bonzinho, fora de casa, né? Ou então dentro de casa com as visitas. Mas nos esquecemos, às vezes, daquele próximo, mais próximo, que é o nosso familiar. Daí, portanto, essas orientações que você nos trouxe serem bastante assim preciosas para que façamos uma reflexão. O espírita não está impedido de divergir e até de se defender, mas jamais pode igualar o seu comportamento com o ódio, com o orgulho, com a vaidade ou com a agressividade do outro. Bem, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui hoje. E você também, caro ouvinte, seguidor que esteve conosco, agradecemos. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá! Contagem regressiva para o programa 830, Além do Arco-Íris, com Carlos Luz e Sidney Fernandes. Contagem regressiva para 24 minutos. 4, 3, 2, agora. Alô, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Nós teremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam nos nossos e-mails. Você tem alguma sugestão para o nosso programa? Escreva um e-mail para Carlos Edu Luz, tudo junto,
carloseduluz@uol.com.br. Vou repetir, carloseduluz@uol.com.br. Meu nome é Sidney Fernandes e, a partir de agora, o programa é conduzido pelo amigo Carlos Luz. Olá, Sidney, olá aos ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui nesse programa Pinga Fogo, aproveitando do seu conhecimento, sua experiência como escritor, como palestrante e como estudioso do Espiritismo. Sidney, chegou aqui então nos nossos e-mails solicitações de esclarecimento. Um ouvinte pergunta e pede para que você fale sobre a depressão do ponto de vista espiritual. Bem, amigo Carlos, a depressão que está, infelizmente, se acentuando nesta época em que estamos assim mais recolhidos em nossas casas, ouvindo tantas notícias difíceis, em que o nosso coração fica apreensivo diante de dores alheias e, naturalmente, com os cuidados que todos nós temos que tomar, o isolamento, né, acentua essa tendência para a depressão. Nós temos que considerar que a depressão tem vários aspectos. Ela tem o aspecto físico propriamente dito, quando vamos encontrar algum elemento dentro do nosso cérebro, como, por exemplo, a falta do lítio, que vem nos projetar ou facilitar a situação da doença da alma. Temos também os problemas emocionais pelos quais estamos passando agora. É sempre difícil passar pela situação que o planeta Terra está passando, um momento realmente de expiações, de provas para todos nós. Mas, sob o ponto de vista espiritual, nós temos que entender que quando nós temos a nossa, vamos dizer assim, proteção dificultada, ou por problemas do passado, ou por problemas emocionais do presente, quando temos alguma parte vulnerável em nosso espírito, esse, infelizmente, é um elo da corrente que nos protege, que, de uma certa forma, nos torna mais vulneráveis. Então, infelizmente, é por aí em que irmãos que não simpatizam conosco, ou simplesmente espíritos doentes, que se aproximam por causa do aroma que nós soltamos, porque todos nós soltamos aromas, tanto sob o ponto de vista físico como espiritual. Então, as doenças da nossa alma podem atrair espíritos doentes, que às vezes nem tem nada contra nós, mas eles vêm atraídos, entram por essas partes vulneráveis e se instalam no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Em relação a qualquer tipo de depressão, temos que nos apegar ao bem, ao trabalho, à boa literatura, às boas músicas, à nossa religião, tendo fé nos representantes de Deus, que sempre não nos faltam, os protetores espirituais, para que nós sejamos fortalecidos a fim de superar essa falha, essa bolha que nós permitimos que se criasse e que permite a aproximação de espíritos inferiores. Mas, como em muitos programas você já nos falou, Carlos, Deus dá o frio conforme o cobertor. E todos nós temos, sim, possibilidade de defesa, de superarmos, de criarmos uma proteção.
E não há proteção maior do que o bem. E o Evangelho no lar é um dos recursos mais preciosos que a Casa do Caminho de Jesus nos ofereceu. Quando praticamos o Evangelho no lar, nós estamos trazendo Jesus de volta para a nossa casa. Com isso, nós nos fortalecemos, com isso, impedimos que espíritos inferiores tomem conta da nossa vida e, com isso, podemos, sim, fortalecer a nossa saúde física também, Carlos. É ótima resposta, assim, eu acho que o nosso ouvinte ficará satisfeito com a resposta. Agora, um outro assunto interessante no Espiritismo, nas casas espíritas atualmente, são feitas reuniões mediúnicas. Antigamente as reuniões eram públicas, hoje elas são privativas. São pessoas que se reúnem numa sala, num ambiente de muita fraternidade, de muito amor, onde se manifestam entidades espirituais, protetores espirituais e entidades que são ali tratadas é, para que se desviem das suas intenções perversas. E a pergunta desse ouvinte, então, é como é feita uma reunião mediúnica e como é feita lá na reunião mediúnica a doutrinação de um espírito que ali chega demonstrando que está mal intencionado. Bem, Carlos, num programa anterior, você foi muito feliz ao dizer que a metodologia do Espiritismo é bem diferente daquelas utilizadas na antiguidade, né, por sacerdotes que procuravam, literalmente falando, tentar tirar o demônio do corpo do obsidiado. O Espiritismo parte do princípio de que não há demônios, não há almas dedicadas ao mal para sempre, e que a maneira de se conversar com o espírito, inclusive o termo doutrinação, nem é muito mais usado. O termo atual é de esclarecimento. É procurar convencer. Richard falava que nós devemos tratar um espírito obsessor assim como um psicanalista trata de uma pessoa que está com problemas, com traumas. E dependendo do poder de convencimento desse psicanalista, se ele for melhor, tiver mais argumentos do que o próprio espírito obsessor, ele poderá convencê-lo a perdoar, a contemporizar, a entender que quando ele persegue a sua vítima, ele está se prejudicando, que na situação de um processo obsessivo haverá sempre, os dois estão errados, um errou no passado e outro está errando agora quando está se vingando. Então, a doutrina espírita, Carlos, parte do princípio de que o perseguidor é um doente e de que ele não deve ser expulso simplesmente. Nos sítios, quando um carrapato pegava no braço de uma pessoa, se você arranca o carrapato simplesmente, ficam as perninhas dele ali que provocam depois uma infecção. O que eles fazem? Acendem um fósforo, aproximam do carrapato, ele solta as perninhas para depois ser retirado. Eu sei que a metáfora não é tão boa quanto as suas, Carlos, mas, de uma certa forma, o calor da conversa no esclarecimento ao obsessor é que vai fazer com que ele solte as suas garras e, por bem, possa ser conduzido à espiritualidade. Partindo do princípio de que o mal que ele está fazendo para o seu perseguido é o mal que ele está arranjando para ele mesmo. Então, o
obsessor, mesmo mal intencionado, é tratado como irmão, como um doente, para que ele possa, por bem, libertar a sua vítima e deixar que Deus cuide das suas mágoas. É excelente, viu, Sidney? A questão da metáfora, eu também gostei muito dessa metáfora sua aí, né, do calor fazendo afastar o carrapato ali. Porque realmente o que acontece na reunião mediúnica é o calor, a fraternidade, as pessoas estão reunidas ali com o objetivo de auxiliar, né, tanto a pessoa que buscou o centro pelo problema daquela influência daquele espírito, como o próprio espírito que precisa ser encaminhado literalmente para achar a sua luz, né? Então, nessa psicosfera de amor, de fraternidade, o espírito é encaminhado. É o contrário, como você falou, da questão do exorcismo, onde ele é xingado, onde ele é ofendido, né? Injuriado para que ele saia daquele corpo que não é dele. Na casa espírita, não, ele é instado a perdoar, né? Usando o evangelho. E nessa atmosfera, a espiritualidade superior atua também, fazendo com que o espírito se sinta acolhido e solte as patinhas, né? Como você falou na sua metáfora aí. Agora, Sidney, se o motivo de uma pessoa passar por doença grave é para ela evoluir, como acontecerá a evolução de uma pessoa com transtorno mental grave que nem está percebendo nada da realidade? A pergunta é muito pertinente, Carlos, e realmente dá o que se pensar. Agora, nós temos que considerar que a pessoa não chega ao transtorno mental grave de uma hora para outra. A espiritualidade vai nos dando alertas, avisos. Meu filho, não haja desta forma. Próxima encarnação você vai ter aí um elemento de contenção. E mesmo assim o espírito não atende às rogativas, às propostas, às sugestões dos espíritos, dos engenheiros da espiritualidade e volta a errar. Vem uma outra encarnação. Meu irmão, você não pode continuar fazendo dessa forma. Você vai arranjar problemas sérios para você no futuro. E a pessoa torna a errar. Bom, chega um ponto, Carlos, e aí voltamos àquela situação do próprio campo. Quando você vai montar um cavalo e ele é meio temperamental, você começa dando umas batidinhas com uma varinha na barriga dele, bem leve. E ele não atende, ele continua com o galope meio solto. Aí você puxa o freio para que ele diminua a velocidade. E ele continua. Aí você chega um momento que não tem mais jeito. Você tem que cravar a espora e puxar o freio com uma cana só, como dizem no campo. Aí, com a dor na barriga e com a dor no queixo, ele para. A situação do indivíduo que chega a um transtorno mental grave, Carlos, eu comparo como seja a do espírito que recebeu vários avisos, várias oportunidades, e por ter ele cometido muitos crimes em relação ao semelhante, contra ele mesmo, às vezes até um suicídio, não há outra solução para que a espiritualidade puxe o freio, o cavalo comedor tem que ter cabresto curto. E você vai me dizer, mas será que ele vai evoluir naquele momento de transtorno mental grave? Ele vai receber aquele julgo, aquela pressão, como um alerta, e ao mesmo tempo ele vai passar por aquela situação de uma maneira assim, provisoriamente sem noção, mas
sob o aspecto material, porque nós já vimos em algumas situações que Kardec evocou alguns alienados mentais e fora do corpo eles deram demonstrações de lucidez. Você está sofrendo? Sim, estou sofrendo, sim. Porque no passado eu fiz besteira e agora eu sinto esta alienação, esse transtorno, como sendo o aviso definitivo para que eu reformule as minhas atitudes. Então, nenhum mal que vem da espiritualidade, dos engenheiros da espiritualidade, deixa de produzir os seus efeitos para que o espírito definitivamente acorde para a vida, Carlos. Ah, ótima resposta. Eu acredito que o ouvinte vai gostar muito, vai resolver a questão dele, literalmente. O Sidney, o ouvinte fala assim: estou me sentindo muito deprimida. Aliás, a ouvinte, né? Ela fala: por favor, eu gostaria que me explicasse o porquê eu não consigo esquecer o meu filho que já faleceu há 5 anos e 9 meses. Eu o tenho no pensamento dia e noite, e assim estou sofrendo muito a falta dele. Sabe, Carlos, no nosso programa Pinga Fogo, nós recebemos essa pergunta com uma certa regularidade. Quando nós não nos resignamos à vida, às leis de Deus, nós, como diríamos no campo também, arranjamos sarna para nos coçar. Em primeiro lugar, depois de 6 anos, essa criança, com certeza, deve estar assim bastante surpresa por que a mãe continua pensando e batendo na mesma tecla. Ela está fazendo mal para o filho. Pensando dia e noite no desencarne dele, lamentando e não tocando a vida, está fazendo mal para o espírito. Quando isso acontece, o espírito não faz por merecer esse tipo de obsessão que vem do vivo em relação ao morto. André Luiz nos fala isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que às vezes a obsessão vem do vivo, né, para o desencarnado. Quando acontece essa situação, o plano espiritual toma providências para, de uma certa forma, isolar o espírito para ele tocar a vida dele. Ele não pode ficar a vida inteira sofrendo porque o outro não se conforma com o seu afastamento. Agora, a espiritualidade dá a essa pessoa que ficou vários alertas, várias soluções. Nós temos um caso aí de um artigo que nós fizemos a respeito, inclusive retratando um caso que Richard Simonetti nos contou, de um acidente em que várias crianças de Bauru desencarnaram, um acidente de ônibus, e a mãe ela se recusava a resignar-se, lacrou o quarto do filho, não doava as roupas. E aí Richard Simonetti sugeriu que ela fosse a Uberaba. Mas a senhora acha que eu devo ir a Uberaba mesmo? Porque nem todas as mães recebem cartas de seus filhos. Richard respondeu: olha, minha filha, se fosse eu iria orando daqui até Uberaba. E ela foi agraciada com uma carta. E o filho lamentou muito que a mãe estivesse renunciando à vida por causa dele. Ela voltou renovada de lá, viu, Carlos? E ela passou a trabalhar na nossa creche, doou as roupas do filho. E é interessante que, à medida que ela ia fazendo, dando ajuda para outras crianças da nossa creche, ela tinha a impressão de que o seu filho, Lucas, estava ali com ela. Impressão nada, Carlos. Ele estava ali mesmo, feliz, porque a mãe havia se renovado diante dessa nova perspectiva. A senhora estará me ajudando a ajudar crianças que precisam de amparo, de proteção, de atenção.
Então, eu entendo, Carlos, que a pessoa deprimida deveria procurar auxiliar outras crianças, porque aí estará devidamente homenageando o seu filho que partiu prematuramente. Com certeza, com essa resposta tão consoladora, tão clarificada, essa ouvinte vai compreender bem a situação. Então, ela se posicionando, né, Sidney, de maneira positiva, ela estará mandando boas vibrações para o seu filho no mais além, e isso será melhor para ele e melhor para ela aqui, né? Uma outra questão aqui sobre mediunidade. O ouvinte foi direta na pergunta. A mediunidade pode manifestar em qualquer idade? Bem, Carlos, nós sabemos que a mediunidade, ela depende, em primeiro lugar, de um planejamento da espiritualidade, principalmente a mediunidade ostensiva, porque todos nós temos um certo grau de sensibilidade. Alguns têm mediunidade ostensiva. Então, a criança já nasce médium realmente. Mas até os 7 anos de idade, a espiritualidade produz mecanismos de contenção para que a criança não fique susceptível. Ela tem uma proteção especial da espiritualidade, para que espíritos não se aproveitem dessa sensibilidade dela. Ela pode dar alguma manifestação assim ligeira, mostrar a sua sensibilidade mais exacerbada, mas os espíritos vão protegê-la para que ela possa depois trabalhar efetivamente com a sua sensibilidade mediúnica a partir do momento em que ela tenha maior discernimento. Não podemos esquecer, né, Carlos, de que o Espiritismo foi codificado com a mediunidade de crianças, né? Crianças de 10, 12, 14, 16, 17 anos de idade. Então, os espíritos consideravam que elas estavam preparadas para o exercício da mediunidade. Mas cada caso é um caso, e a espiritualidade conduz isso com muita assertividade. Bem, Carlos, eu sei que você tem mais perguntas para mim, aí vamos ter que segurar para o próximo programa. Estamos chegando ao final de mais esta jornada. Eu agradeço muito aí a sua redação dos nossos programas, sempre ser muito preciso, muito responsável. Obrigado, Carlos, pela sua participação e obrigado aos ouvintes que nos acompanharam, aos seguidores das nossas redes sociais, que vão poder nos assistir também com imagens, com vídeos. Muito obrigado a todos. Na semana que vem estaremos de volta. Eu, Carlos Eduardo Luz, com mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá! Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.